tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Kellen, eu sou professora de língua portuguesa, especialista em metodologias do ensino da língua portuguesa. Estou cursando serviço social e também pleiteando uma vaga no mestrado de políticas públicas da Unesp Franca. Tenho também formação em pedagogia, né? Aquela formação mais rápida, né? Apenas para adquirir a licenciatura, né? Já que a própria formação em letras, né? Já me possibilitou algumas matérias pedagógicas e por isso, né? Por esse interesse pela pedagogia, eu venho aqui hoje falar com vocês um pouquinho e ajudá-los, né? No concurso público da Prefeitura Municipal de Franca, né? Tem muita gente aí que está pleiteando uma vaga para esse concurso, que, né, de acordo com o edital, é um concurso para efetivar, né? Então, é um concurso muito importante, já faz tempo que não tem, né? Então, o pessoal está estudando bastante. Nós temos aqui alguns conteúdos, né, que saíram no edital. Eu estou com o edital aqui em mãos, impresso, e nós temos, claro, né, a parte da língua portuguesa, que é muito significativa, muito importante. Segundo aqui o edital, para todos os professores, pedagogo, orientador educacional, supervisor de ensino, na área de língua portuguesa, eles exigirão questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, classes gramaticais, concordância verbal e nominal, pronomes, emprego e colocação e regência nominal e verbal. Então é isso que nós vamos tentar revisar aí nesta semana, né, que já está muito próxima aí à data do concurso, que, segundo o edital, será dia 6 de março, né? Então, nós precisamos estar atentos e também revisar os conteúdos, né? Agora é o momento de revisão. Então, eu vou revisar com vocês esses conteúdos que estão aqui elencados no edital. Espero que vocês gostem e que a gente possa partilhar bastante conhecimento. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá? Podem fazer as perguntas e eu as responderei com todo prazer, ok? Então vamos dar início aí às questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, tá? E conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre interpretar textos, ok? Bem, antes de darmos início, nós precisamos entender, então, o que vem a ser interpretação de texto. A gente precisa entender a diferença de compreender um texto, né, e interpretar um texto. Bom, compreender um texto significa o entendimento, a atenção ao que está escrito. A pergunta que sempre eu peço, né, que eu faço com os meus alunos é: o que o texto diz? O que o texto quer dizer? Isso é compreender, tá? Quando algum aluno vem com algum problema, né, pra gente resolver, eu pergunto, eu me faço essa pergunta: o que esse aluno quer dizer? Então, eu preciso compreender, né? A gente precisa compreender. Então, o que o autor quis dizer, o que o autor sugere, o que o autor afirma, isso é compreender o texto, tá? A outra questão diz respeito, por outro lado, né, a interpretar. Interpretar significa explicar, julgar, deduzir. Através desse texto, eu deduzo o quê? Então, se nós pensarmos em aprofundamento, compreender é mais raso. A compreensão, ela acontece partindo de uma primeira leitura. Eu consigo saber o que o texto diz pela primeira leitura que eu faço. Agora,
Interpretar é mais profundo. Eu preciso olhar o que está implícito, olhar nas entrelinhas, verificar o que está subentendido ali naquele texto. Então tá aí a grande diferença, né, que nós percebemos em interpretar e compreender. Outra coisa também relacionada à interpretação é entender a intenção daquele autor ou daquela informação ali, né? Qual a intenção? Então, é claro que no concurso cairão questões, né, relacionadas à interpretação, que você vai ter que, talvez, se lembrar. São questões, às vezes, que estava lá no texto, né, de uma maneira bem clara, explícita. E também nós vamos estar lidando ali com questões de uma maneira implícita, na qual nós vamos ter que refletir. Então, interpretar é mais aprofundado que compreender, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Bom, partindo desse pressuposto, então, nós precisamos entender o que é interpretação de texto, né? Já que no edital diz aqui, né, que nós vamos ser avaliados de acordo com a nossa capacidade de interpretação de texto. Eu digo nós porque eu também me inscrevi, né? Gosto de conhecer esses concursos, né? Até para passar para vocês. Bem, então, interpretação de texto é identificar a ideia principal. Então, olha só, nós vamos trabalhar com a interpretação. Isso é muito importante que você entenda, não só para a parte da língua portuguesa, mas para todos os outros concursos que você venha prestar, para as questões que serão abordadas, né, durante a prova ali. Então, nós precisamos entender essa diferença, tá bom? Bem, como o candidato age em relação à interpretação de texto? Então, agora nós vamos falar como nós agimos ao realizar uma prova. Isso é importante também, né? Reconhecer as nossas capacidades, as nossas habilidades. Então, nós vamos falar... Bem, então, o candidato, ele deve... tem algumas habilidades ali que ele vai ter que desenvolver. Por exemplo, identificar, né? Identificar algo que você tenha lido num texto, você precisa identificar, lembrar de uma época, de um processo, né? Então, os verbos nos ajudam muito, procurar por verbos que nos ajudem a lembrar determinados autores, né? Então, isso nos encaminha para uma melhor interpretação da questão. Comparar, né? Realizar semelhanças, diferenças entre textos, isso também é muito interessante. Seria importante, se nós tivéssemos mais tempo, claro, né? Fazer comparações, pegar textos semelhantes, estudar aqueles textos semelhantes e separar aqueles que regem, que verbalizam diferente da proposta daqueles primeiros textos. Então, é importante que nós tenhamos esse contato com os textos e esse olhar, essa visão para esses textos de maneiras diferentes, tá? Também comentar, relacionar, né? Tudo aquilo que vocês, né, a maioria de vocês, professores, já trabalham com os alunos, né? Então, olha só, identificar, comparar, relacionar, isso é tudo que a gente trabalha. Mas agora, né, quem está na cadeira ali, né, do estudante somos nós, então nós precisamos retomar alguns conceitos. Aprender a resumir ideias, né? Eu tenho certeza que todos vocês, né, ao fazerem a leitura das referências bibliográficas de cada autor, né, vocês fizeram resumo. Isso é muito importante. Pode ser um mapa mental, pode ser um resumo mesmo escrito, pode ser apenas elencar através de tópicos, não importa, tá? Desde que você faça essa estrutura de resumo, é muito significativo também. E saber parafrasear. Parafrasear, pessoal, é aquela cópia que não deixa a desejar, que não dá abertura para o plágio. Parafrasear é você mostrar que você realmente interpretou a informação do autor, tá? Então, ou das próprias leis, né, dos artigos que você está lendo aí, ok? Então, essas são as 5 habilidades que nós precisamos
para realizarmos uma boa interpretação. É claro, né, que nem tudo são flores, nós também erramos, né? E quais são os erros que mais acontecem durante essa interpretação? Em especial a extrapolação. Olha, quando você extrapola, você foge do assunto, né? Você fala mais do que deveria, você extrapola o assunto. Isso é um dos erros de interpretação. Você, às vezes até por conhecimento prévio, você supõe algo que não está ali, né? Naquilo que o autor falou. A redução é o contrário da extrapolação. Muitas vezes a gente ultrapassa os limites, né? Então a gente extrapola. Agora, quando a gente também resume demais, não fala o que deveríamos falar, né? Isso também acontece devido à falta mesmo de colocar em prática as habilidades que eu falei anteriormente, tá bom? Então, a extrapolação, a redução e a contradição. Por isso é importante você separar os autores, né, que verbalizam da mesma maneira, que trabalham com a mesma ideia. Sempre separar esses autores para que você tenha condições, né, de não contradizer aquilo que a questão pede, ok? Então, são essas as principais habilidades que devemos ter e também as principais cuidados que devemos ter em relação à interpretação.